como nossa colaboradora, parceira, desde o início desse projeto e convidada muito especial, a professora doutora Juliane Teixeira e Silva, do Departamento de Ciência da Informação da UFPB. A professora Juliane é doutora em Ciência da Informação pelo Programa de Pós-Graduação em Ciência da Informação da UFPB, professora adjunta do Departamento de Ciência da Informação da UFPB. Ela também possui mestrado em Ciência da Informação e bacharelado em Biblioteconomia pela Universidade Federal de Minas Gerais e doutorado sanduíche na Universidade de Múrcia, Espanha. Graduanda em Arquivologia e em Análise e Desenvolvimento de Sistemas, foi diretora do Arquivo Central da UFPB, membro do Comitê de Governança Digital da UFPB, foi coordenadora do curso de graduação em Arquivologia no biênio 2011 e 2013 e é líder do grupo de pesquisa e estudos arquivísticos em documentos e registros digitais e trabalha com os temas gestão de documentos e registros arquivísticos digitais, arquivística no entorno digital, Records Continuum, representação da informação e transformação digital. Bom, como o nosso projeto tem como um dos objetivos capacitar as pessoas, sejam da UFPB, da UEPB, que está aqui conosco também como voluntários, da comunidade em geral, sobre temas que contribuam na preservação da memória. A organização dos arquivos digitais institucionais é um tema que diz respeito ao escopo do nosso projeto e, por isso, nós convidamos a professora Juliane hoje para ter essa conversa conosco. Professora Juliane, mais uma vez, obrigado. Seja muito bem-vinda. E aos que estão na sala conosco assistindo ao vivo, nós vamos ter aí a fala da professora Juliane, até mais ou menos uns 40 minutos. E logo em seguida, a gente vai ter um espaço para diálogo. Esse diálogo pode ser feito via áudio, via câmera, via chat aqui da plataforma INP. E aos que estão assistindo posteriormente a essa gravação, podem deixar os seus comentários no canal do YouTube e a gente vai tentar oferecer a nossa contribuição via e-mail ou alguma outra forma. Professora Juliane, é com você. Obrigada, Pedro. Boa noite. Você vai querer exibir slide? Vou sim. Então, vou colocar você como apresentadora. Aqui. Certo. Vamos colocar Juliane, tornar apresentador. Aí você clica no botãozinho na parte inferior. Aparece aí para você um computador com uma setinha no meio. Já achei. E você consegue liberar seu slide aí e tirar esse aí. Pronto. Beleza, deixa eu ocultar isso aqui. Começou no fim, não foi? Vamos lá. Tudo certo aí, Pedro? Certíssimo. Pronto. Então, pessoal, boa noite aos que estão aqui ao vivo. E então, Pedro Felipe me deu essa difícil tarefa de falar em 40 minutos, 40 minutos para falar de organização de arquivos digitais. E eu fiquei pensando por onde eu começaria, né? E como a maioria de vocês já está vindo de outras oficinas, de outras palestras, alguns já estão bastante familiarizados com as questões arquivísticas, e eu acredito que até mesmo os membros da comunidade que estão envolvidos no projeto, né, Pedro, que também não são da área, já estão nivelados aí com alguns conceitos da arquivologia. Então, eu decidi para essa fala trazer algumas coisas que a gente fala pouco, tá? Então, eu vou tentar botar foco em algo que a gente não se dedica tanto, não se envolve tanto, para trazer um pouco de luz sobre a organização de arquivos digitais. Por quê? Porque esse é um tema tão complexo quanto os documentos digitais em si, né? Então, a gente vai tentar, eu vou trazer algumas falas, mais como provocações, e já digo a vocês de antemão que se alguém chegar oferecendo para vocês, aprenda a organizar documentos digitais em 21 dias, aqueles treinamentos assim, mirabolantes que às vezes a gente encontra, não acreditem, isso é impossível, tá? É impossível. Então, Pedro, eu vou pedir a você, por gentileza, que controle meu tempo e me avise quando estiver faltando aí uns 5 minutos para os 40. Certo. Tá? Se você estiver visualizando na tela,
você conseguir, porque às vezes depende do dispositivo, eu coloquei um temporizador ali no cantinho superior direito. Não consigo ver, Ele não. tá, ah, tá, porque ele tá contando. Aí na hora que É, der 40 minutos, ele vai fazer um você me sinal avisa. sonoro, aí Ah, você então sabe que tá. você pode ir finalizando, porque a gente tem aí uma margem, tá bom? Massa, beleza, porque eu só estou vendo a minha apresentação aqui. Ok. Então, vamos lá. Bom, eu tentei estabelecer aqui uma ordem para a gente falar, então eu não vou conseguir falar de tudo isso, né? Eu vou focar mais nas duas primeiras propostas aqui de tema e as outras, né? A gente vai pincelar, mas já adianto que falar de instituição e documentos digitais é o terreno que eu preciso para que a gente consiga conversar sobre a organização dos acervos digitais e sobre a preservação destes acervos, tá? Bom, então esse é o meu percurso da fala de hoje com vocês, né? Então a gente vai falar um pouquinho sobre as instituições, suas estruturas, as suas bases tecnológicas, as normas e as políticas internas de cada instituição, um pouco de documentos digitais em si, os seus contextos, as tipologias, as questões de integridade, autenticidade, a importância dos metadados, do cuidado com os metadados, né? A gente vai falar também da organização dos acervos em si, né, que é o tema dessa nossa palestra, dessa conversa aqui, e, enfim, um pouquinho sobre preservação digital, porque eu sei que vocês já viram esse conteúdo, né? Bom, então, eu decidi começar falando sobre as instituições, tá? Por quê? Porque é impossível a gente pensar em organizar um acervo sem falar das instituições, tá? Não tem como mesmo, porque os documentos eles são produtos de atos institucionais, de atos em que os seus colaboradores, empregados e corpo diretivo, gestores, eles exercem suas funções e, naturalmente, os documentos, então, são gerados, né? Então, vamos falar sobre as instituições. É muito comum da gente, sempre quando a gente vai falar assim, vamos organizar acervos arquivísticos, né? Tem um arquivo para organizar, tem um acervo para dar conta. Então, a primeira coisa que eu falo que é o nosso mantra, né? O mantra da arquivologia é fazer o diagnóstico arquivístico, tá? Corretíssimo. Esse é um dos primeiros passos de verdade. Agora, uma das coisas que a gente pouco vê, pouco estuda, pouco é difundido, é como fazer o diagnóstico orientado aos acervos digitais, né? A gente vê muito dos acervos não digitais, mas a gente vê muito pouco, quase nada, tanto publicado ou como prática ou como manual, de como fazer esse diagnóstico orientado aos acervos digitais. Tá? Então, assim, muito da minha fala hoje vai ser nessa direção, tentando abrir um pouco o leque e as possibilidades da gente pensar nisso, tá? Então, eu recomendo aqui, já deixo recomendado, a leitura desse artigo, que é um artigo bem bacana, curtinho, que é um artigo de Charley e Ivina Flores, Charley Luz e Ivina Flores, que eles fizeram um diagnóstico de um acervo digital. Eu acho que é um dos primeiros trabalhos que eu vi nessa direção. Tive a oportunidade de ouvir Ivina falando sobre isso, e Charley também, num evento. E, obviamente, que, além disso, a leitura do EARC Brasil é fundamental, tá? Fundamental para quem quiser começar a pensar em fazer diagnósticos de acervos digitais. E também eu recomendo darem uma lida, uma olhada, uma pesquisada sobre as questões de uma disciplina chamada Engenharia de Requisitos, que é uma disciplina da TI, né? Que ela está dentro da disciplina de Engenharia de Software, mas ela é muito interessante, tá? Para quem quiser começar a
a trabalhar nessa direção de acervos digitais. Por quê? Para a gente organizar, é impossível organizar sem diagnóstico, porque você vai chegar perdido, você não vai ter chão para pisar. Né? Então, quer dizer, o primeiro passo é esse. E eu digo a vocês, é um dos passos mais árduos. Ele é o passo essencial, mas ele é o passo mais pesado, mais complexo, na minha opinião. Por quê? Porque é a partir do diagnóstico que você vai conhecer o terreno onde você vai trabalhar. É a partir deste estudo sobre a instituição e sua estrutura como um todo que você vai conseguir saber aonde estão esses documentos, até onde estão esses documentos, né? Como eles se configuram, quais são as características desses documentos digitais nesse contexto institucional. Então, pessoal, esse é o primeiro caminho. Aí eu fiz questão, inclusive, de botar essa ilustração aqui de uma pessoa com o telefone na mão, porque eu também já quero aproveitar e fazer uma provocação para vocês em relação à necessidade que a área tem de inovação. Tá? Então, só estou aproveitando a oportunidade para tocar nesse ponto também, porque nós falamos pouco sobre transformação digital, sobre inovação na área da arquivologia, e trabalhar com isso é um momento muito propício, né? Porque a gente vai estar envolvido já com as questões de tecnologia, e eu fico assim, pensando quando é que a gente vai começar a ter algumas ferramentas de trabalho mais interativas, onde a gente possa colocar as informações real time usando um tablet, um telefone móvel. Né? Já pensou como seria legal se a gente tivesse um app, um aplicativo que a gente pudesse fazer o diagnóstico arquivístico, assim, caminhando pela instituição e anotando as informações e inserindo os dados, como seria interessante, medindo a massa documental, física, fazendo anotações sobre os sistemas que a Fica a instituição dica, né? tem. Fica a dica, fica a dica. Então, essa é uma ideia mesmo, uma provocação. Então, nós estamos aqui falando da instituição e do diagnóstico, tá? Então, antes da gente partir para o diagnóstico dos documentos digitais propriamente dito, é importante a gente conhecer de fato a instituição, saber quais são as suas bases jurídicas, legais, né? Quando a gente está falando de instituição pública e privada. Como o projeto de Pedro é numa instituição pública, eu vou botar mais o olhar sobre a instituição pública. Então, quer dizer, é importante você conhecer qual é o regimento dessa instituição, qual é a lei que criou, quais são as suas políticas internas, quais são as suas regras administrativas, institucionais, código de ética, política de segurança da informação. Todos esses aspectos precisam ser levantados, todos. Né? E principalmente se tem política de gestão documental, se não tem, se está atualizada, se não está, se tem instrumentos de gestão arquivística, como é que eles estão. Então, todos esses aspectos precisam entrar nesse diagnóstico. E algo fundamental para a gente pensar na organização desses documentos físicos, não digitais e digitais, é entender quais são as funções dessa empresa, dessa instituição, né? Os órgãos que a compõem, quais são as atividades, as tarefas que as pessoas executam. Aí vocês vão falar assim, nossa, esse trabalho é hercúleo, ele é quase impossível para um arquivista fazer. É sim, é quase impossível. Mas eu digo a vocês, tem que articular uma forma de que isso seja feito, porque se a pretensão, se a intenção é a de fato organizar de verdade os documentos, na minha concepção e com base na literatura e na minha vivência prática, a gente só alcança isso de fato, né, dentro desses aspectos ideais e teóricos, se a gente traçar esses caminhos. Né? Então, eu vou falar aqui do ideal, e aí, claro que na prática, as pessoas, os arquivistas, os profissionais envolvidos
vão trabalhando dentro das possibilidades e dos recursos que lhes são acessíveis nesse momento, tá? Bom, então, falando da estrutura organizacional, é importante a gente prestar atenção e entender que estrutura é essa, qual é o tipo de estrutura eu posso encontrar na instituição que eu estiver trabalhando, né? Então, a administração, né, a teoria da administração, ela vai falar de alguns tipos de estruturas organizacionais que a gente pode encontrar, tá? E no Brasil a gente encontra empresas com essas estruturas, obviamente, contudo, por conta da tradição, nossa, alguns tipos são mais comuns, tá? Então, eu coloquei aqui esses 5 tipos que são os mais conhecidos, os mais comuns, e até às vezes, olha, a maioria das empresas, elas não planejam isso. É interessante dizer isso. A maioria não planeja isso exatamente. As empresas nascem, elas acabam se estruturando e vão acontecendo. Algumas conseguem fazer algum tipo de consultoria ou tem uma super infraestrutura que consegue trabalhar isso, né, de gestores e recursos humanos, e adotar uma estrutura dessa formalmente e falar, não, nossa empresa tem a estrutura orgânica, matricial, linear ou colegiada, por decisão, por opção nossa, mas uma grande parte dessas empresas, isso é intuitivo, nasce naturalmente desde a sua base. Mas para o arquivista é importante ele saber dessa estrutura, que quando ele chega na instituição, ele já consegue saber, opa, essa é uma empresa que tem uma característica mais funcional, ou às vezes pode ser um pouco misturado. Por que isso? Porque isso vai ajudar na hora de vocês montarem a estrutura do acervo, da organização do acervo, tá? Seja ele não digital ou digital. Quer dizer, isso aqui é um orientador para construir os planos de classificação e os arranjos, tá? Então, é por isso que nós estamos falando disso nesse momento. Então, rapidinho aqui, para vocês entenderem, empresas que têm uma estrutura organizacional do tipo funcional, elas são empresas muito comuns no Brasil hoje, tem a estrutura de organograma dividido por departamentos, né? Mas é uma estrutura que vem desde a administração lá do tempo de Taylor Fayol. Então, a funcional é uma característica taylorista, né? E obedece àquele princípio de uma especialização, onde a estrutura ela é fundamentada a partir de especializações ocupacionais, tá? Então, quer dizer, a gente tem o setor financeiro, a gente tem o setor contábil, a gente tem o setor de recursos humanos. Então, essa é uma característica de estruturas funcionais. Existem também uma característica de estrutura organizacional linear, que é aquela onde a hierarquia é muito forte, né? O fundamental não é nem os departamentos, é a hierarquia. Então, instituições militares, elas têm essa característica de hierarquia forte, né? E às vezes algumas governamentais também. Tem também uma estrutura matricial, que ela é mais dinâmica, mais adaptativa, ela não tem esse rigor, por exemplo, como tem a hierarquia militar, né? Existem também as instituições com uma estrutura chamada divisional, onde estão agrupados por pares de, às vezes, até atividades afins. Por exemplo, contábil e financeiro. Tem alguma proximidade? Tem. Aí monta a divisão contábil e financeira. Então, um exemplo bem simples que eu estou trazendo aqui, tá? E existem também, essas já são instituições com uma característica que os teóricos da administração chamam de mais modernas, né? Que são instituições com uma característica da sua estrutura colegiada, tá? A universidade tem um pouco essa estrutura, ou bastante dessa estrutura, né? Onde você não tem aquele gestor empoderado, totalitário, onde ele vai tomar todas as decisões sozinhos,
mas ele tem ali a possibilidade de fazer trazer as decisões para uma comissão, um grupo colegiado, decidir sobre os rumos do negócio, os rumos da empresa. Então, essas são estruturas que a gente encontra mais. Observem que isso é importante para o trabalho do arquivista, né? Quer dizer, a partir daí, a gente já consegue entender como é essa instituição, como é que os documentos são gerados, como é que eles podem estar, né? A questão da proveniência desses documentos. Então, tudo isso nos revela algumas informações para que a gente possa tomar as melhores decisões em relação a organizar o acervo, tá? Então, aí preciso chamar algumas atenções aqui para vocês. A primeira delas é a seguinte, que a estrutura organizacional, como a empresa funciona de fato, a estrutura dela concretamente nesse mundo tangível, material, né? Muitas vezes ela não se reflete na estrutura dela digital. Por que isso? Hoje, principalmente com a questão da pandemia, que acelerou muito, e a questão do home office, do trabalho em casa, trabalho remoto, as instituições estão trabalhando dentro dos sistemas de gestão, dos sistemas de negócio delas, né? E dentro desses sistemas, muitas vezes, a gente tem as árvores, né? A estrutura, o organograma da empresa ali desenhado. Por que isso? Porque eu preciso mandar documentos do meu setor para o outro setor. A minha pessoa manda para outra pessoa que está no setor tal e ela é responsável por aquele setor, então ela vai receber esse documento. Então, o que significa dizer? O ideal é que a estrutura externa ela seja compatível com a estrutura que está acontecendo dentro desse sistema informatizado, do sistema organizacional da empresa, tá? Por quê? Porque isso vai influenciar na produção dos documentos. Isso vai influenciar diretamente na produção dos documentos, na tramitação, no uso, no fluxo, tá? Beleza, vamos lá. Bom, outra coisa que a gente precisa prestar atenção é na estrutura tecnológica dessa instituição, tá? Espera aí um pouquinho, deixa eu fazer um negócio aqui, gente. Só um instante. Coisas que acontecem, né? Sofia, vem tirar a Amora aqui do quarto, por favor, que ela tá aqui miando. Eu não vou levantar para Coisas abrir. de home office, normal. Coisas de home office, desculpe. Então, a estrutura tecnológica é algo fundamental. Se a gente vai trabalhar com a organização de documentos digitais, conhecer a estrutura tecnológica da empresa é fundamental nesse diagnóstico e que a gente se inteire dessa estrutura, né? Então, o que a gente tem que fazer? A gente tem que identificar e analisar quais são os sistemas que a empresa tem, né? Quais são os documentos produzidos nesses sistemas, e não só os documentos, como são registrados todos os movimentos, os metadados, os dados, as informações de caráter arquivístico, tanto das áreas fim quanto da área meio. Tá? Então, isso é uma tarefa pesada, mas ela é necessária. E ela é um dilema muito grande. Então, eu estava falando com vocês lá no começo que Ivna Flores e Charley Luz fizeram um diagnóstico de uma instituição, se não me engano é da instituição que Ivna trabalha, que é uma grande instituição pública, né? Grande mesmo, e eles encontraram, se não me falha a memória, gente, 700 sistemas de informação na empresa. Vocês fazem ideia do que é isso? 700 sistemas. E eles trabalharam com uma média aí no fundo de 258, eu acho, 250. Por quê? Porque desses 700 sistemas, são sistemas pequenos que foram surgindo, outros grandes que não são de responsabilidade só do órgão, né? Foram terceirizados, estão ali nas atividades da empresa. Agora,
imagine o tamanho e o quão complexo isso é. Se a gente não estava dando conta, se a gente tem massa documental acumulada, não digital, porque não dava conta de fazer a gestão, né, nesse ambiente que era teoricamente mais simples, imagina agora no digital. Por quê? Dentro da UFPB mesmo, a gente tem assim, um departamento manda fazer uma basezinha de dados para poder fazer lá, sei lá, a gestão dos aniversários ou a gestão dos processos que entram e que saem e não conseguem fazer isso dentro do CIPAC, faz isso de uma forma paralela. A contabilidade do órgão gestor de um setor tal faz isso também. Eu uso o Excel para controlar não sei o quê. Então, isso vai virando uma loucura, né? Sendo que a instituição tem um sistema formal, oficializado, como seu sistema de gestão. Né? Bom, e aí, tudo isso eu estou dizendo porque o que está em jogo é algo que vai muito além de se pegar esses documentos e organizar. Porque quando a gente pensa assim de uma forma muito simplista, eu peço ao pessoal de TI para fazer um módulo dentro do meu sistema, peço para fazer pastas por tipos documentais e vou mandando para lá. Quer dizer, eu, teoricamente não quebra aí exatamente a cadeia de custódia, nem a de preservação, e vou colocando lá no sistema, mas não é isso que está em jogo, não é só isso, né? Então, eu trouxe essa citação aqui, acho que de Vanderlei, que ele fala o seguinte, que um dos papéis dos arquivistas em relação aos documentos arquivísticos digitais é auxiliar os produtores do documento, quer dizer, as pessoas que estão no cotidiano, no dia a dia, produzindo documentos, né, a fazer os documentos da forma correta, a fazer os documentos onde o sistema consiga fazer a manutenção de todos os dados e de todos os contextos digitais que envolvem esses documentos. Porque quando eu penso na preservação digital lá na frente, esses dados, né, esses requisitos, esses metadados da criação, eles têm que ser levados, da criação, do uso, da tramitação, eles têm que chegar até a fase da preservação digital. Com o quê? Com autenticidade, com confiabilidade, com integridade, né? Tendo a capacidade de possibilitar migração, emulações, enfim, todos as ferramentas necessárias para cuidar da questão da obsolescência digital. Tá? Beleza. Então, vamos falar um pouquinho e entender um pouquinho do que seria essa estrutura tecnológica, tá? Então, entender o que são esses sistemas de informação onde os documentos são gerados, documentos, principalmente os nato digitais. Então, assim, em TI, a gente tem basicamente esses 4 tipos de sistemas de informação, tá? 4 tipos. Existem mais tipos, não tem um consenso na área de TI sobre esses tipos exatamente. Eles se subdividem, eles se misturam, eles se ramificam, mas eu trouxe aqui esses 4 que são os mais conhecidos, tá? Eita, saiu um negócio errado aqui. Eu trouxe esses quatro que são mais conhecidos e que vão nos dar uma base para a gente poder entender como fazer esse diagnóstico e que caminho seguir aí para fazer a organização desses acervos. Bom, o primeiro tipo de sistemas são chamados de sistemas de processamento de transação. Então, são grandes sistemas e eles normalmente têm uma característica de fazer transações com outras instituições. Os sistemas bancários são tipos muito conhecidos de sistemas de processamento de transação. Quer dizer, eu faço uma transação e ela só se concretiza quando o outro lado me dá um feedback aí de processamento e que isso é feito, tá? Então, nessas instituições maiores, por exemplo, as instituições federais fazem muito isso com SICAF, CIAF, né? São situações em que você tem 2 sistemas
ou um sistema que tem essa característica transacional. Outro tipo de sistema muito conhecido nosso são sistemas de informações gerenciais, os sistemas integrados, sistemas de informações. Então, estes sistemas que a UFPB, por exemplo, tem, que é o CIPAC, o SIGA-A e todo o ecossistema SIG, que foi adquirido pela UFRN, eles são um sistema dessa natureza, onde ele opera numa mesma plataforma, e isso possibilita uma integração, ou deveria possibilitar, né? Uma integração entre os módulos, as bases de dados, os sistemas, as informações. A gente sabe que na prática isso normalmente não acontece, tá? Mas deveria acontecer. Outro tipo de sistemas são sistemas de apoio à decisão, esses são no top da gestão, são sistemas onde tem um controle financeiro, de planejamento estratégico, onde os gestores de alto nível trabalham fazendo relatórios ou trabalhando dados no sentido de dirigir as instituições, né? E outros sistemas são os sistemas especialistas. Esses são mais complexos, mas também existem dentro dessas instituições. Então, vejam, todos eles geram documentos digitais, todos, sem exceção. Então, quando eu falo que geram documentos, a gente fica naquele impasse, né? A gente fica naquele impasse que é o seguinte: eu devo trabalhar os requisitos arquivísticos no SIGAD. Deixa eu voltar aqui. Eu devo trabalhar um sistema arquivístico do tipo SIGAD. O SIGAD provavelmente ele ficaria aí junto dos sistemas de informações gerenciais, talvez. Ou poderia ser um sistema paralelo, fora, mas que interoperasse com todos esses outros, né? Então, hoje é uma discussão muito grande se eu coloco os requisitos arquivísticos nos sistemas de gestão ou se eu implanto um SIGAD que vai conversar com todos esses. Então, são decisões que o arquivista, às vezes, tem que ter essa noção para ajudar o pessoal de TI a tomar a decisão. Né? Qual é a decisão que a minha instituição vai tomar? Qual o caminho que é menos oneroso, o que é mais rápido, o que é mais objetivo de se implantar, no ponto de vista de capacitação das pessoas, de implantar os requisitos, enfim. E pensando também na preservação digital, né? Quer dizer, eu vou trabalhar isso e vai ser possível fazer uma preservação digital onde eu ganho mais, onde se ganha menos, né? Onde tem mais problemas, enfim, questões dessa natureza, né? Para ajudar a entender isso, eu trouxe esse quadrinho aqui, que ele vai mostrar a evolução desses sistemas. Eu trouxe isso de propósito, por quê? Pode parecer um negócio muito técnico de TI, mas eu trouxe de propósito por quê? Porque a gente também, pessoal de arquivologia, de arquivos, vai trabalhar com sistemas legados. O que são sistemas legados? São sistemas que já estão mais antigos nas instituições e que eles estão pertinho do fim da vida útil deles. Então, porque sistemas, eles têm um ciclo de vida, né? A gente não faz o sistema hoje e ele dura a vida toda. Não, ele tem um ciclo de vida, ele cai em obsolescência digital. Os próprios sistemas, o próprio CIPAC mesmo, ele está precisando de um upgrade. Eu soube que a UFRN já está trabalhando com uma outra forma de programação, de desenvolvimento para o CIPAC, né? Quando eu falo CIPAC, eu falo todo o ecossistema. Eu me refiro a todo o ecossistema. Então, assim, são coisas, são questões que nós precisamos ficar atentos. Ou seja, um exemplo legal que está acontecendo agora. Tem muita gente na dúvida se melhora o SEI, se melhora o CIPAC, o SUAP, por exemplo, no caso das instituições de ensino, né? SUAP, os IFs trabalham com eles, o sistema mais usado, né, nos institutos federais,
o SEI na administração pública como um todo e o CIPAC em alguns órgãos, em muitos órgãos públicos também e em várias universidades públicas. Então, o dilema danado hoje está esse, a gente vai trabalhar com esses sistemas, no caso do sistema de protocolo, tá? Que eu estou me referindo. A gente vai melhorar os nossos sistemas ou a gente vai esperar o Super BR, que o governo federal está trabalhando, que pode substituir todos esses, né? E o Super BR tem essa finalidade arquivística, de fato, ele vai ter esse cuidado, ou ele vai ser mais para controlar trabalhos home office, fluxo de documentos. Então, é um monte de interrogações que nós temos hoje, mas que a gente tem que ficar atento e trabalhar no sentido de aprofundar nessas discussões e nesses dilemas, né? Para poder tomar as decisões arquivísticas mais acertadas para a instituição. Bom, então, falando em dilemas, trouxe aqui alguns pontos só para provocar a reflexão e a discussão depois, que é o seguinte, né? Dentro dessa estrutura tecnológica, a gente tem que ter uma atenção à condição dos documentos dentro desse sistema. Quer dizer, esses documentos nesses sistemas que eu falei, eles possuem uma forma manifestada? Os dados, eles são dados arquivísticos? São estruturados ou não estruturados? Né? As planilhas, bases de dados, é possível dar uma forma fixa? E como é que fica a questão do conteúdo estável? Né? E as planilhas e bancos de dados que têm essa característica dinâmica? Como é que a gente vai trabalhar isso? Como é que eu vou organizar isso? Eu conheço, eu sei quais são, né? E mais, toda essa diversidade que eu falei aqui em cima anteriormente, tudo isso é possível ou passivo de estar contemplado nos meus instrumentos de gestão, quer dizer, na tabela, no plano de classificação? É possível estabelecer e pensar num ciclo vital para esses tipos de documentos que eu disse aqui em cima, e numa cadeia de custódia e de preservação? É possível? Né? Como é que fica a questão da obsolescência digital desses tipos de documentos? Os sistemas, né, que estão produzindo esses documentos fazem de fato o arquivamento? Esse é um ponto que pega muito, muito, muito nesses tipos de sistema, porque eles falam, documento, você bota lá, acabei de usar esse documento, vou arquivar, pá, dá um comando lá e o documento está escrito lá, arquivado. Ele está arquivado mesmo? Ou é só um statusinho que botaram lá no documento? Coisas importantes que nós precisamos entender e saber como é que está sendo feito, do ponto de vista da TI, da instituição, né? E ficar cutucando o pessoal para que eles se orientem que isso é necessário, porque arquivamento, ele é um status jurídico. Um status não, ele é um rito jurídico. Ele é um rito legal. Ele não é um status que a gente deve colocar nos documentos. Tá? Vamos falar aqui rapidamente, o tempo já está estourando, mas eu vou correr aqui para falar sobre os documentos digitais, enfim. Então, só pincelando, tá? Porque eu sei que vocês já aprenderam sobre isso. Então, os documentos digitais, o que a gente tem que observar neles? O contexto de produção, tramitação, uso. Contexto, gente, contexto e o sistema, onde é que eles estão, as tipologias, quais são esses documentos, né? As questões voltadas à integridade, aos metadados. Então, uma coisa que eu quero chamar a atenção aqui, que foi, eu sei que foi tema, inclusive, do mestrado de Pedro, é que tudo isso que a gente está falando aqui independe do formato, da extensão, da estrutura, do tamanho da base tecnológica desse documento. Quer dizer, eu estou me referindo a um documento doc, a um documento de Excel, a um documento do CorelDRAW, eu estou um MP3, um MP4, enfim, né? Um JPEG. Como é que eu vou lidar com isso no sistema? Eu tenho regras para tudo isso? Né? Meu sistema comporta tudo isso? Vamos lá. E aí a gente pode começar a pensar em falar como organizar isso. Começar a pensar.
uma das coisas fundamentais é ter um bom sistema, um SIGAD, um sistema de acesso, um sistema que vai ajudar a fazer o repositório, né, confiável. Então, para pensar na organização desses documentos, eu tenho, vamos lá, entender e conhecer a estrutura organizacional, seus recursos, tecnologias, sistemas, conhecer os requisitos arquivísticos, trabalhar, entender muito, dormir com a EARC Brasil e acordar com ele, né? Ou o Morec Jus, ou esses outros sistemas, ou o próprio Morec, conhecer, né? Essas regras, essas normas, essas ferramentas que vão nos dar essas orientações para que a gente possa aplicar na nossa instituição. Ter bons instrumentos de gestão que contemplem estes acervos digitais, né, esses documentos digitais, os seus tipos, seus formatos. Trabalhar na base das normas e políticas institucionais de gestão de documentos. Olha, é muito importante soltar instruções normativas, normas técnicas internas, para orientar a instituição como é que deve ser trabalhado com isso e fazer muita capacitação e treinamento. Na minha cabeça, isso é fundamental para que a coisa comece a fluir e a gente comece a mudar o comportamento dos servidores, das pessoas, dos colaboradores da instituição, inclusive até fornecedores, usuários externos. Então, todas essas pessoas são usuárias dos documentos, são usuários e precisam saber como isso deve ser feito na instituição, né? E isso vale para documentos correntes, intermediários e para o legado digital. Beleza? Estou colocando aqui para a gente ter tempo para discutir. E aí, para finalizar aqui, muito corrido, né? Tudo isso acaba desembocando na questão da preservação digital, porque um dos objetivos do arquivamento é a preservação digital. Então, o arquivamento digital, ele né, que eu já havia dito, esse imperativo jurídico, ele é parte de um rito legal, e quero chamar a atenção aqui que ele é esse imperativo jurídico e legal mesmo para os processos administrativos e documentos avulsos das instituições. Porque às vezes a gente fala que é imperativo jurídico, parece que é só para processo jurídico, né? Mas não é de jeito nenhum. Isso vale do ponto de vista, inclusive, que a 8.159, que é a Lei dos Arquivos, fala muito sobre isso. Então, eu trouxe essa citação aqui bem rapidinho, já para encerrar essa questão da preservação digital, que parte desse patrimônio documental, né, os acervos permanentes das informações e conhecimentos gerados, hoje nas instituições está sob um risco eminente. É um risco, né? A gente não está tendo condições ainda de sensibilizar as instituições, seus gestores e as pessoas em relação a necessidade desse processo de preservação e de cuidar dos documentos, tanto na fase corrente, intermediária, para que eles cumpram a sua função, né, probatória com integridade e confiabilidade. E aí, para fazer a preservação digital, a gente tem que ter, né, conhecer o legado, ter esses conhecimentos sobre os requisitos, os metadados, adotar um bom RDC-ARC, fazer a escolha, porque não é só arquivemática, que é o mais conhecido, existem outras possibilidades, né? E aí estudar e saber quais são essas possibilidades e entender quais são os requisitos que eu posso implantar lá na minha fase de produção que podem, né, corroborar para a preservação digital. Bom, acho que eu bati o recorde. Eu vou parar por aqui para a gente poder trabalhar aí a nossa fala final, discussão. Parabéns, porque você foi britânica. Olha, falta 5 segundos para terminar a sua fala. Foi quase
um debate de candidatos políticos, né? Que toca lá o tempo. Meu nome é Enéas. Professora Juliane, para mim foi muito enriquecedor. Acredito que para os que estão assistindo conosco ao vivo também, para os que vão assistir também depois no YouTube. E eu quero agora abrir o espaço para que os colegas que estão na sala, eu vejo que além das pessoas do projeto, nós temos algumas pessoas que estão aqui pela primeira vez, e aí parece igreja, né, eu falando isso. Mas assim, quem tiver alguma colocação a fazer, que queira interagir com a professora Juliane a respeito daquilo que ela trouxe, pode ficar à vontade para fazer, seja no chat, ou ligar a câmera ou o áudio. Enquanto vocês criam a coragem, eu já vou começar fazendo a minha pergunta. Bom, professora, hoje é o último dia para que nós enviemos vídeos para a Pró-Reitoria de Extensão para comprovação das atividades dos projetos de extensão para o encontro de extensão que vai acontecer aqui na universidade. E aí hoje pela manhã eu fui até o UFPB com a nossa bolsista Aline para gravar um vídeo e olha que interessante, enquanto eu fazia o vídeo e eu estava pensando nas coisas todas e tudo que a senhora falou agora ficou reverberando aqui na minha cabeça. A nossa universidade, que é uma universidade com um curso de arquivologia, uma universidade com um arquivo central, uma universidade que possui normas interessantes em relação à produção de documentos, ainda tem muitas fragilidades. Por exemplo, o vídeo que nós precisamos enviar para este evento é um vídeo que precisa ser enviado por um formulário Google. E eu vejo isso com grande preocupação como arquivista. Por quê? Porque nós estamos falando aqui de preservação da memória e a gente usa uma plataforma extra-institucional, privada, para tramitar, né, documentos tão importantes, porque eu fico pensando quão rico não é o material do ENEX, o Encontro de Extensão da UFPB, com registros audiovisuais de todos os projetos de extensão, de como a universidade se relaciona com a sociedade nesses projetos tão bonitos que a gente tem aqui. O nosso é um de 600, né, literalmente. Então, eu fiquei com essa preocupação. E, ao mesmo tempo, a gente tem uma plataforma, como é o caso do CIPAC, o módulo protocolo, que atualmente, no caso nosso do CCJ, nós fazemos algumas ações de preservação digital dentro daquilo que a gente entende que é possível, como, por exemplo, os registros desses momentos que estão acontecendo, que não são presenciais, que são inteiramente remotos, e que, na minha concepção, precisam ser tratados como uma prova dessas atividades. Eu tenho incluído esses registros aqui, o que sai dessa plataforma, no CIPAC, como um registro audiovisual completo, que tem texto, que tem o chat, que tem a nossa participação oral e as nossas caras e os slides. E também tenho feito isso com as reuniões do colegiado do CCJ, do Conselho de Centro, mas é uma ação dentro de um universo enorme. E aí, enquanto o pessoal se anima para fazer uma pergunta, eu quero lhe perguntar, dentro do seu entendimento, da sua experiência de docente, mas também de ter sido diretora do Arquivo Central da Universidade, o que é que a senhora considera que já poderia estar sendo feito e não está pelos arquivos da universidade como um todo, nesse aspecto dos arquivos digitais e tudo mais? Olha, Pedro, pensa numa pergunta difícil. Assim, eu sempre gosto de partir do caminho da sensibilização, da gestão. Esse para mim é o principal caminho, para mim, da minha conduta como profissional. Porque se eu não conseguir sensibilizar quem está no controle, eu vou ficar enxugando gelo. Vou ficar enxugando gelo e fazendo trabalho de formiguinha, como tu está fazendo. Entende? Você é 1 em 600. É 1 em 600. Então, e faz diferença? Faz muita diferença, porque você pode ser o ponto de um caso de sucesso que pode ser mostrado, né, como algo que é necessário fazer e que é possível fazer. Que mesmo que a gente não tenha uma ferramenta, um sistema que comporte isso, preparado para receber esse tipo de documento,
mas ele possibilita. O CIPAC ele é muito interessante. Eu falo sempre isso, eu gosto muito do CIPAC, porque ele tem características arquivísticas ou uma flexibilidade ou uma possibilidade da gente trabalhar os requisitos arquivísticos de uma forma bem interessante, ele não é tão engessado contra outros sistemas como o SEI, por exemplo, né? Isso quem trabalha com esses sistemas já sabem disso. E assim, parabéns, porque eu sei que você é muito sério e tem feito esse trabalho, se preocupa com isso e continue preocupado e fazendo o que você pode fazer. Porque eu imagino que as suas ações, elas podem se transformar em ações de boas práticas. O serviço público trabalha em cima de boas práticas, então continue. E a proposta é que a gente sensibilize os gestores, como eu sei que a atual gestão do arquivo tem feito, o máximo que pode, e as pessoas que estão lá envolvidas e os demais arquivistas, como você, e trabalhar na regra, criar política, está na hora. Obrigado. E aí nós temos uma pergunta do Fernando da Silva, que é membro do nosso projeto, é aluno de arquivologia, deve ter sido seu aluno. Ele coloca assim: professora, entendi que o arquivista tem um papel fundamental previamente na produção do documento. No entanto, preciso entender, após isso, onde o arquivista vai atuar. Exemplo, cria-se o documento no setor X, daí esse documento é lançado no sistema. Após isso, sou eu quem farei a gestão desse documento no sistema. Estou precisando sair da teoria e ver isso na prática. Muito bem. Olha, Fernando, um negócio bem interessante. Sua pergunta é ótima. Por quê? Às vezes a gente acha que o arquivista ele é responsável por fazer tudo, né? Ele tem que pegar o documento na fase corrente, botar debaixo do braço, levar para a mesa do outro e tudo. Não, não é. A fase corrente intermediária ela tem responsabilidades. Né? Então, o produtor do documento ele é responsável pelo documento enquanto ele está naquela fase. Né? Então, quando você faz a transferência, recolhimento, aí as responsabilidades vão mudando à medida que o documento vai cumprindo aí as suas etapas, né? Se a gente for trabalhar nesse modelo norte-americano do ciclo dos documentos, do ciclo vital. Mas dentro do sistema, o que a gente tem que fazer? O sistema tem que estar preparado para veja, o arquivista tem que estar junto com o pessoal de TI para preparar o sistema, para que o sistema ele seja intuitivo o suficiente para que esse documento caminhe, tá? De uma forma fluida, sem precisar necessariamente da intervenção do arquivista nesse momento. A intervenção do arquivista, ela viria na fase da avaliação, da eliminação, na fase da produção. Vou chamar a atenção aqui para uma coisa muito importante. O arquivista, quando vai trabalhar com documentos digitais, é fundamental, crucial que ele trabalhe antes do documento nascer. Quer dizer, a gente tem que trabalhar as tipologias, o formulário tem que estar sendo produzido do jeito certo, o memorando ele tem que estar formatado, o ofício, as declarações, as certidões, os certificados, com os nomes certos, com as assinaturas certas, com as autorizações certas, quer dizer, uma pessoa que não tem um cargo de gestão não pode emitir, por exemplo, um certificado, teoricamente, vamos chamar assim, não pode fazer um ofício, tá? Para determinadas situações, tem que ser a chefia. Então, são situações que o arquivista tem que agir. É nesse momento, é nessa fase, principalmente, porque se prepara uma infraestrutura arquivística com os metadados, com tudo, com os requisitos, a coisa começa a fluir. Se não fizer isso, vai acontecer como aconteceu quando a gente trabalhava muito com o papel. Quer dizer, a gente vai gerando massas documentais acumuladas, depois vai tentando arrumar a massa documental acumulada, não cuida da gestão, né, da fase corrente, da produção, aí é enxugar gelo, literalmente. Não sei se eu respondi. Eu tenho um exemplo para tratar, de certa forma, daquilo que o Fernando coloca, que é o seguinte: no caso do CCJ, nós temos vários departamentos.
E necessariamente esses departamentos produzem pareceres todos os meses para processos que são votados nos colegiados. E nós não temos um problema em relação à forma documental do parecer. Há um padrão, por convenção, que não foi estabelecido em norma ainda, daquilo que deve conter um parecer, uma fundamentação, um relatório, uma análise. Porém, nós temos uma cultura onde aqueles servidores mais familiarizados com a tecnologia fazem hoje o documento na ato digital inteiramente dentro do sistema, o que vai favorecer no futuro a recuperação dessa informação, vai favorecer a classificação caso tenha sido feita errada, etc. Já os servidores que são mais ou menos familiarizados com a tecnologia, às vezes preferem fazer um documento fora do sistema oficial, por exemplo, no Word, às vezes ainda imprimem e digitalizam, o que torna esse documento muito mais frágil do ponto de vista da preservação, além de permitir, aliás, dificultar a recuperação, porque a gente não pode, por exemplo, fazer a leitura via OCR, que é um recurso de verificação das palavras de um documento. Então, uma ação que eu tenho feito aqui é, já que a gente ainda não consegue fazer a regra, dizer assim, a partir de hoje os documentos devem ser feitos nessa forma, por exemplo, em vez de .doc, nem .pdf, nem .doc, faça na ato digital do sistema. Tá? E vamos deixar para PDF o que for externo à instituição. Enquanto a gente não consegue fazer isso, que nós, pelo menos, tenhamos uma uniformidade de que todos façam os documentos dentro do sistema e não fora. Então, isso eu já entendo como uma ação. E tem total relação com o que a professora coloca. Conhecer a estrutura organizacional faz a diferença para poder realizar, porque isso é percebido não por um setor, mas às vezes pela mudança de uma chefia, né? Pelo perfil daquele servidor que assumiu aquela chefia, que é diferente do perfil anterior, e etc. Exatamente. Bom, para a gente terminar, tenho mais a participação aqui do Luiz Giacomo. Ele coloca, ótima fala, professora. Eu sinto que essa virada digital, de fato, com a adoção dos sistemas, foi tão abrupta e, na grande maioria das vezes, sem tempo que os arquivistas atuassem corretamente, que agora precisamos correr atrás. É começar a olhar com calma para a produção documental, fluxos e formulários documentais, e já pensar nessa massa documental digital que existe nos sistemas, mas também nos computadores dos profissionais das instituições. Discussão necessária. Muito obrigado. Ótimo. Eu peço para a senhora comentar a pergunta dele, a fala dele, e já fazer o encerramento para que a gente possa concluir, porque é pouco tempo que é para ficar com gostinho de quero mais. Então, olha, Luiz Giacomo, ótima pergunta. Olha, quando o Pedro falou, falar de organização de documentos digitais, eu falei, meu Deus, são muito mais interrogações e problemas do que... eu imagino que quem veio deve ter vindo com uma expectativa muito grande. Ela vai explicar como é que faz, como é que coloca nos lugares, como é que organiza. Então, eu sinto muito, eu sei que parece uma situação bem frustrante, mas aqui acho que a gente vai trabalhar caminhos para que a gente possa pesquisar mais. Os arquivistas, nós estamos precisando mergulhar nisso, a gente tem que sair da superficialidade dessa temática e mergulhar. Cada pergunta dessa que foi feita é da teses de doutorado. Teses, não é uma, não, são várias teses de doutorado, cada pergunta dessa. Então, por exemplo, essa de Giacomo, uma coisa que me preocupa muito é como trabalhar com os HDs. Como trabalhar com os PCs. Quantas informações não tem ali? Quantas não tem? Né? As reuniões são... E agora, com essa coisa da nuvem, do Dropbox, do Google Drive, tem departamentos, gente, inteiro fazendo guarda na nuvem dessas nuvens aí. Sabe? Comerciais, estão pagando. Eu já vi gestor da universidade pagando do bolso, com a gratificação dele, nuvem, para poder fazer, para poder conseguir trabalhar. E aí? Exatamente. Então, eu quero agradecer mais uma vez a professora Juliane, agradecer a todos que estiveram conosco e dizer que muito em breve nós teremos outras conversas tão boas quanto essa, espero, né? E nós fazemos sempre a divulgação das nossas ações no Instagram do projeto, que é @memoriadireito.ufpb, e também no site do CCJ, que é ccj.ufpb.br. Então, professora Juliane,
Beijo no coração. Obrigada, Pedro. Obrigado Obrigada, mais uma gente. vez e obrigado a todos que estiveram presentes. Tchau, Valeu, tchau. tchau.